Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder estarmos reunidos mais uma vez em torno desse nosso canal do YouTube para juntos deixar-nos iluminar pela Palavra de Deus. Hoje, nessa segunda-feira, dia 19 de março de 2018, celebramos então a solenidade de São José, esposo da Virgem Maria, o pai adotivo de Jesus. Estamos vivenciando a quinta semana da Quaresma, já nos preparando para podermos então adentrar com Cristo em Jerusalém, celebrando então o seu mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Mas a liturgia proposta para essa nossa segunda-feira, essa solenidade, é o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos 16, depois de 18 a 21 e por último o versículo 24, que vai nos narrar o seguinte: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Ora, a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo, não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la secretamente. Mas no que lhe veio esse pensamento, apareceu-lhe em sonho o anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo em receber Maria como tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado e acolheu sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, e é com grande alegria que nos reunimos então hoje para juntos celebrar a solenidade de São José, o esposo de Maria. São José que também teve papel fundamental na história da salvação, porque Deus, ele respeita a nossa liberdade, e não seria diferente diante da opinião, da posição de José, se ele então se opôsse a esse plano, onde Deus então, ele quis assumir a nossa condição humana através do ventre de Maria. E o evangelho que nós acabamos de ouvir hoje, narrado por São Mateus, ele quer então mostrar para a sua comunidade que Jesus é o Messias prometido, por ser uma comunidade composta de judeus que se converteram ao cristianismo. E para isso ele se utiliza então de alguns textos bíblicos para poder apontar para essa realidade, Jesus como o prometido, o enviado do Pai. E a primeira leitura de hoje, a qual então extraída do livro do profeta Samuel, vai nos narrar justamente o profeta Natã, que é enviado por Deus para ir até a casa de Davi. E lá, então, a profecia de Natã acena para Salomão, onde Deus vai dizer para ele: olha, não será você que irá construir uma casa para mim, mas o teu filho. E assim, então, aconteceu. A profecia de Natã se cumpre em Salomão, que edifica um templo, uma casa para o Senhor. Mas esse filho de Davi, além de construir o templo, ele também é herdeiro da promessa, porque o Senhor diz: manterei depois de ti uma descendência que nascerá de ti e consolidarei o seu reino, ou seja, apontando para uma realidade futura, não tão próxima. E assim então nós podemos, ao ler esse texto, ver que trata-se do Messias prometido, a qual então o povo de Israel aguardava ansiosamente, que viria para poder então ali fazer com que o reino de Deus pudesse ser instaurado no meio de nós. Mas não como eles pensavam, talvez, onde um rei poderoso com braço forte viria dominar os impérios, destruindo a todos. Não é dessa forma. Jesus, então, ele é o filho da promessa. É ele que veio então instalar esse reino, mas um reino do amor, um reino da paz. É esse tipo de reinado que Jesus veio implantar, semear no meio de nós. E assim então a promessa se cumpre. A promessa feita para Davi
se cumpre em Jesus, o Filho amado de Deus, filho de José, que também é de ascendência davídica. Então Deus cumpre a sua promessa. E aí nós podemos então olhar para o Salmo de hoje, que vai nos falar: eis que a sua descendência durará eternamente. A descendência de Davi, a posteridade, irá permanecer para sempre. Porque acolhendo aquilo que foi feito em promessa a Abraão, e a segunda leitura vai nos falar justamente dessa realidade. Abraão, ele acolheu essa proposta de Deus através da fé, sem garantia alguma. E é por isso que Abraão é exaltado como o pai da fé, por crer na promessa de Deus. E pôde assim então colher os frutos dessa multidão numerosa prometida a ele. E José também faz parte dessa descendência que, acreditando, confiando em Deus, vivendo a vontade de Deus, pôde também colher os frutos de uma grande multidão através de Jesus Cristo. A encarnação do Verbo de Deus que rompe o tempo, a história, se faz um de nós e nos torna uma grande família de Deus. É isso que nós ouvimos então, a segunda leitura nos apontando, exaltando essa fé de Abraão, mas que ao celebrar também essa solenidade de São José, nós também queremos reconhecer a ação de São José, que também creu em Deus e por isso pôde então o Verbo de Deus irromper o tempo, a história. E é isso, Jesus então se encarna, vem se fazer um de nós, porque Deus não ia desrespeitar a vontade de José. É o que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Nós temos então Mateus que continua apontando para a genealogia de Jesus. Ele vai dizer então que a origem de Jesus Cristo foi dessa forma. Maria, sua mãe, estava grávida e antes de habitar então com José, ela ficou grávida e José resolveu então abandonar Maria em silêncio. Não denunciou ela, mas abandonou Maria em silêncio. E diante desse silêncio de José, o anjo aparece em sonho e vai lhe comunicar aquilo que acontecera no ventre de Maria, como se deu essa encarnação. E ali então, José, após ouvir o anjo dizendo: não tenha medo em acolher Maria como esposa, porque o que ela concebeu foi através do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Ou seja, é Deus agindo na história para poder transformar toda a história da salvação. E assim, queridos amados irmãos, podemos colher os frutos dessa redenção, a qual o Filho amado de Maria, o Filho adotivo de José, ele então assume a sua missão, entrega a sua vida por amor a cada um de nós na cruz, nos redimindo, nos reconciliando novamente com o Pai. É Deus que é amor, é Deus que sempre toma a iniciativa de poder então nos salvar. E com isso, nós queremos então louvar e bendizer a Deus por São José, pela sua fé, por acreditar na promessa de Deus e por assumir Jesus como filho adotivo, educando ele com certeza da melhor maneira possível. É assim, meus queridos amados irmãos, que nós também somos chamados a agir confiantes em Deus, que, embora muitas situações em nossas vidas estejam sem resposta, muitas situações para nós sejam incompreensíveis, é preciso então dar tempo, deixar que Deus nos mostre o para quê de cada situação, o para quê de cada atitude em nossa vida. Que possamos então, por intercessão de São José, nos abrir à ação redentora de Deus em nossa vida, para que nós possamos colher então os frutos da vida nova, ao qual o Senhor veio semear na vida de cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos sempre. E você que ainda não faz parte dessa nossa família, deixo aqui um apelo a você: inscreva-se em nosso canal, clique aqui em inscrever-se, é fácil.
Acione aí também o seu sininho, deixe sua like. Vamos então propagar a palavra de Deus, compartilhando, divulgando esse canal, esse vídeo, fazendo com que a boa nova de Cristo possa alcançar os corações de tantos irmãos que estão por aí, desnorteados, perdidos, seduzidos pelos prazeres da vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José, esposo de Maria, abençoe-os Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir. Espero por você. Um abraço.